Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Matefísica, eu sou Sortani e nessa videoaula estaremos resolvendo a questão número 49 do exame de admissão da UEM de Matemática 1 2020. E bom, antes que possamos prosseguir aqui, pedir para se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. E dizer para os jovens, nossos jovens moçambicanos preguiçosos que não estão a estudar ou talvez acham que não haverá exame de admissão, é possível que não haja, mas eu vou os motivar a continuar a estudar. Vos contando a história que aconteceu também num tempo, né, nos anos 1600 aí, né, nesse caso é século 17, né. Então, um cientista chamado Isaac Newton, ele estava a estudar na Universidade de Cambridge. Então, aquele tempo aconteceu que apareceu uma doença chamada peste negra, certo? Então a doença já estava ali, né? Eles foram obrigados a fechar a universidade e os estudantes, acredito que voltaram, né, para casa. Então Newton voltou para a sua casa e daí, então, nesse momento mesmo de peste negra, onde ele não estava a estudar, né, à sombra de um professor, foi que ele fez várias descobertas científicas e que nós usamos até agora. Ele descobriu nesse momento a lei da gravitação universal, que fala da força, né, de interação entre massas. Tem as três leis de Newton, que vocês conhecem. Tem também, ele descobriu o cálculo diferencial integral, que é uma ferramenta incrível de matemática, que você, se for a fazer um curso de engenharia, vai realmente comer bastante o cálculo diferencial integral. E também o teorema binomial. O teorema binomial é o desenvolvimento de um binômio, né? De qualquer binômio, né? Nós temos um A mais B, tudo elevado a N. Então, Newton apresentou uma fórmula para desenvolver isso aí. Isso tudo ele fez nesse período. Agora, se vocês estão nesse período fazendo brincadeiras, é convosco. Mas vos digo que a universidade é uma coisa bastante importante que, se você admite, muitas portas foram abertas para a tua vida. Então vamos aqui logo resolver a questão número 49. Primeiramente vamos ler a questão. Um dos lados de um triângulo mede raiz quadrada de 6 cm. E os dois ângulos adjacentes a este lado medem 45 graus e 75 graus. Qual é a medida do menor lado do triângulo? Então, vamos logo resolver a questão. Eles disseram que um dos lados do triângulo mede raiz quadrada de 6 cm. Então, eu já desenhei um triângulo aqui, né? Raiz quadrada de 6. Eu escolhi, né? Porque deve ser aí. Escolhi, poderia ser assim, poderia ser esse lado, poderia ser esse. E aqui diz assim: um dos lados mede raiz quadrada de 6 cm e os dois ângulos adjacentes a este lado medem 45 graus e 75 graus. Então, os dois ângulos adjacentes a este lado. Que lado é este que eles disseram? Que mede raiz quadrada de 6 cm. Então, o que é adjacente? Adjacente significa vizinho, próximo. Então, os dois ângulos adjacentes a este lado são este e este. Medem 45 e 75 graus. Então, eu escolhi aqui 75 e 45. Poderia ser inverso? Poderia sim. Isso aqui não é uma figura realista, um desenho realista, é simplesmente uma representação. Qual é a medida do menor lado do triângulo? Então, nós queremos quanto mede o menor lado. Nós sabemos que um triângulo tem três lados. Tem este, este e este. Agora, qual é o menor lado? Essa é a questão que nos propõe. É uma questão bastante simples mesmo. Eu vou apresentar aqui como é que se deveria resolver. Então, vou dizer que o exame de admissão, tu deve ser nerd. Deves ter truques de resolução. Não deve ser simplesmente aquele estudante que tem as teorias formais, como é que foram dadas. Deves ter métodos que economizam tempo. Então, um estudante que estudou muito geometria, que poderia pensar em lei dos seno. Num triângulo qualquer, a soma dos ângulos dá 180 graus. Isso você já deve saber. Então, vamos ver aqui os ângulos. Eu tenho 75 graus aqui. Aqui tenho 45 graus. Então, nós já podemos saber qual é exatamente esse ângulo, por causa desse teorema da geometria. Então, nós temos aqui 45 mais... Quer dizer, 75 mais 45 dá 120 graus, né? Nesse caso é graus. Agora, quanto é que deve medir isso aqui? Esse ângulo aqui? Deve medir, certamente, 60 graus. Porque 60 mais 120 dá 180. Então, sempre a soma dos ângulos internos num triângulo deve medir 180 graus. Então, você deve saber o seguinte também num triângulo. Os triângulos são figuras, são polígonos muito interessantes. Nós temos aqui que o ângulo
o lado, quer dizer, vais procurar o menor ângulo nesse triângulo. O menor ângulo é de 45. Então, o menor lado desse triângulo aqui é o lado que está oposto ao menor ângulo. Então, este aqui é que é o menor lado. Onde é que se pedissem o maior lado seria este aqui, porque é o lado que está oposto ao ângulo maior. Se fosse o lado que está no meio, né, que está entre o maior e o menor, seria esse, porque tem um ângulo intermediário aqui, né, que nem é maior nem é menor. Então é assim sempre, né? Mas isso é meio óbvio, né? Porque imagina o seguinte: se você abre esse ângulo aqui, você praticamente está abrindo esse lado. Então praticamente o lado onde tem maior ângulo acaba tendo maior lado também. O lado oposto a esse ângulo acaba tendo maior lado, certo? Então vamos fazer contas simplesmente para saber quanto é que mede esse lado aqui, que é exatamente o menor lado. Então, que contas podíamos fazer, né? É só chamar isso aqui de x. Chamar isso aqui de x e aplicar, por exemplo, a lei dos sênios aqui, né? Podemos aplicar a lei dos sênios. Então, poderemos fazer o seguinte. Lei dos sênios diz assim. Diz que o quociente do lado pelo seno do ângulo oposto sempre é igual num triângulo. É basicamente isso aí. Então, o quociente da divisão desse lado aqui pelo seno do ângulo oposto, sempre será igual. Então, será igual também a eu pegar esse lado, dividir pelo seno do seu ângulo oposto. Também seria igual a pegar esse lado aqui e dividir pelo seno, só que isso aí não será interessante. Então, para mim, isso aqui já é suficiente. É só isolar x, já sei qual é o menor lado. Então, aqui eu tenho o quê? Tenho x igual, passar o seno a multiplicar, né? Tenho raiz quadrada de 6 sobre seno de 60 graus vezes seno de 45 graus. X igual a raiz quadrada de 6. Seno de 60 quanto é que vale? Já deve saber, né? Raiz de 3 sobre 2 vezes seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Isso aqui são coisas que vocês devem saber realmente. Então aqui eu tenho, mantém a fração de cima, que é raiz de 6, multiplica pelo inverso da fração de baixo. Tá aqui, né? Vezes aqui, eu mantenho exatamente como está. Então x é igual, podemos ver isso aqui que podemos simplificar. Podemos ver mais o que? Se for já prestar muita atenção, eu aqui tenho uma divisão, né? Então eu poderia usar a propriedade radical, que eu podia colocar a raiz quadrada aqui, o radical de índice 2 e colocar 6 dividido por 3 vezes raiz quadrada de 2. Creio que entenderam, né? Dividi esse por esse. Então só coloquei um radical de índice 2, coloquei os radicandos aqui, fazendo um quociente. Então isso aqui dá 2, né? Então tenho raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Mas o que é raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2? É raiz quadrada de 2 ao quadrado, certo? E aqui o que é que você sabe disso? É que você pode simplificar isto aqui com isto aqui. E o resultado aqui é o módulo do radicando. Só que o módulo do radicando vale 2 centímetros. Este aqui é estritamente o menor lado, sem querer pensar muito. Então aqui como é que o nerd ia pensar? Ia encontrar esse lado, depois também tinha que encontrar este, para depois comparar qual é o menor lado. Não. O menor lado sempre é o lado que está oposto ao menor ângulo. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Aqui é o professor Sultano, eu falo de Nampula, certo? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos.